Deus quer compartilhar o seu poder com os seus servos. Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Todos os servos, a sombra de Pedro curava as pessoas. Você consegue imaginar isso? As pessoas passavam e à sombra daquele homem, aonde ela passava, os enfermos eram curados. Que nível de intimidade esses homens tinham com Deus, senhoras e senhores? Será que Deus priorizou? Não, você não, você não? Não. Existe um segredo para o poder. E aqui Paulo continua assim, olha o que ele diz. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. A palavra servidão ali é ser escravo. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meu Deus, que texto poderoso. Poderoso. Põe na King James para a gente ver uma outra versão também, sempre bom. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não seja reprovado. Bom, você vai se lembrar que o pecado original foi um pecado de comida. Adão caiu depois que comeu. E Jesus começou o seu ministério abandonando a comida, jejuando. Você precisa entender que um crente frio é comparado na Bíblia a um ímpio morto. Você diz, levanta você que dorme, levanta dentre os mortos. Ele está falando para alguém frio, que está dormindo, lembra das virgens. Então o Senhor compara um crente sem fervor a alguém morto. Vamos, desperta dentre os mortos, para que Cristo te ilumine. Existe uma maneira para adquirir unção e poder. E vai por mim, não é Deus que escolhe a quem Ele vai dar unção e poder. Isso está na nossa mão. E é pelo jejum e pela oração. No entanto, oração não substitui jejum, e jejum de alguma forma substitui oração. Com isso eu estou dizendo que quem ora não está isento de jejum, e quem jejuma não está isento da oração. Ah, eu sou do jejum, não é igual chá e café. Eu sou do chá, não gosto de café. E sou muito feliz assim, para os cafezeiros que dizem que não há pessoas felizes sem café. Eu amo chá e sou muito feliz. Então não é igual chá e café que você fala, eu sou do jejum, eu sou da oração. Oração e jejum são duas asas de um avião. Um não substitui o outro. Assim como a maioria de nós não temos a plena, ou não tínhamos alguns, a plena revelação da importância do que é oração. Eu vou mudar hoje um pouco o tema sobre oração. Alguém disse, ufa, vai sair da oração depois de 3 anos? Vou falar de jejum. Pastor, pelo amor de Deus, volta para a oração, que pelo menos comer é melhor. A única maneira para acessar o poder de Deus e acessar a unção é através do jejum e a oração. Olha, algumas curiosidades na Bíblia. Primeiro, você vai se lembrar que o primeiro assassinato na Bíblia foi num culto e de um pastor. O primeiro assassinato na Bíblia foi de um culto, de um pastor e do irmão do pastor. O irmão do pastor matou o pastor. Abel foi morto por Caim num culto ao Senhor. E Abel era o quê? Um pastor de ovelhas. Ou seja, Satanás quer de alguma forma manchar tudo aquilo que é sacro, tudo aquilo que é de Deus. Ele já começou a manchar. Então, o Senhor já exigiu de Adão, no dia em que ele foi criado, que ele fizesse uma espécie de abstinência, de jejum. Ele disse, não coma daquela árvore. Mas Adão ficou tão vislumbrado e vidrado na árvore, que o diabo usou aquilo para fisgar o seu coração.
Por que Jesus começou o seu ministério com 40 dias de jejum? Porque quando Adão comeu a árvore, quebrou o jejum, a abstinência, que era uma abstinência eterna que Deus ordenou, ele perdeu o domínio. Perdeu o domínio. E o jejum é para quê? Para recuperar o domínio. Jesus nunca precisou jejuar. Jesus nunca precisou orar. Ele é Deus. Mas por que ele fez? Jesus nem precisava se batizar. Ele fez pelo exemplo. Mostrando que toda pessoa que está em carne, a semelhança de homem, ele não pode deixar essas coisas. Jejum, oração, meditação da palavra, comunicação com Deus, ser ungido pelo Espírito Santo. Tudo isso foi um exemplo para Jesus mostrar que nem ele, estando em carne, a semelhança de homem, foi isento dos ofícios espirituais. Então o jejum, ele restaura poder e restaura domínio. Adão perdeu poder e domínio por causa de comida. Jesus restabeleceu o poder e o domínio quando jejuou. Uma coisa muito importante, o jejum, ele libera poder. E vai por mim, jejum não libera poder somente na esfera espiritual, que a gente chama o lado da quarta dimensão de Deus. Todas as religiões têm jejum e oração. Todas. Os muçulmanos oram 40 dias antes agora fugiu, falei ontem, do Ramadã. E eles jejuam. Você sabe, os católicos amam o carnaval, mas também fazem a quaresma. Os budistas oram, os seixonoístas, todas as religiões oram. Há muitos anos atrás, eu não sei se o Juliano vai se lembrar, estávamos vindo de alguma cruzada, eu, Juliano, Pedro, parte da nossa equipe das cruzadas, era equipe de filmagens, estávamos dentro do avião, estava tendo em Curitiba uma festa de satanista, e essa festa iria terminar com o show do Iron Maiden na Pedreira, não sei se vocês lembram desse fato. Quando nós chegamos no aeroporto, estava o avião do Iron Maiden, que tem uma caveira, ele tem até um nome aquela caveira, eu não me lembro. Uau. O Ed. Já jejuou já. Bom, e aí toda aquela gentarada de preto, e uns gritavam, vestidos de preto, gritando assim, vai cair, vai cair. Eu falei, não cai, eu estou no avião. Povo louco, eu falei, rapaz, que povo doido. Aí eu saí da minha poltrona e sentei do lado de um deles. E comecei a conversar. Curioso, eu queria saber o que estava pegando. Ele falou, olha, toda essa turma aqui está de jejum. Eu falei, uau. Vamos finalizar 40 dias de jejum em Curitiba, na Pedreira, na Convenção Mundial. Eu falei, eu também estou de jejum. Eu estava de jejum de 21 dias. Eu falei, rapaz, que coincidência, todos nós estamos de jejum. Estamos. Eu falei, por que vocês estão jejuando? Aí ele me mostrou 3 propósitos que eu esqueci de dizer ontem. Primeiro, toda a igreja evangélica hoje tem uma noiva de Lúcifer infiltrada. Qual é a ideia? Eu penso que isso aí, eu acho que o Juliano pode me... O Pedro, não sei se você lembra dessa... Tem o quê? Uns 15 anos, uns 10 anos mais ou menos? 15 anos? Também não consigo lembrar. Mas a ideia era o seguinte, que a ideia era que todos os pastores em 15 anos ia ter um surto de escândalo. Muitos cairiam moralmente, mulheres disfarçadas, ele falando, e eles estavam jejuando, para que acontecesse um surto de escândalos nas igrejas. E aí ele me falou alguns nomes na época de pastores que estavam na lista. Entre outras coisas, apostasia, desvio, isso aí há uns 15 anos atrás, e 14 anos, amor, 14 anos certinho atrás. Gente, muita coisa passou por debaixo da ponte em 14 anos, mas muitas coisas eu penso que eles conseguiram. Por quê? Satanás exige de seus servos o jejum, porque o jejum libera poder. Por que que o jejum libera poder? Porque ele sensibiliza a carne.
Ele silencia as emoções e torna o espírito dominante. Para o diabo usar alguém, o espírito dele tem que ser dominante. Para Deus usar alguém, o espírito dele tem que ser dominante. Por isso que todas as religiões exigem jejum, para que elas então possam ter acesso àquele indivíduo. O jejum, ele intensifica o poder. Vamos ver Joel 1, versículo 14, por favor. Joel é um livro profético, apocalíptico para os nossos dias. É no capítulo 2 que o Senhor promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa assim, ó: santificai um jejum. Primeira coisa, jejum é ser santificado. Santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene. Nós estamos aqui no que a Bíblia chama de assembleia solene. Então ele fala, santifica um jejum e convoque um culto público. Não é um culto só em casa, é um culto com muitas pessoas, uma assembleia solene. Congregai os anciões, percebeu? O termo assembleia é congregar junto. Deus não gosta de gente isolada. Então existe uma coisa em Deus que é: eu quero que os irmãos se juntem para cultuar a Deus. Isso se chama congregar. Ok? Congregar. E diz assim: quem deve jejuar? Todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e orai. Então nós temos duas coisas aqui: orai e jejuai. Agora, quem deveria jejuar? Versículo 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que é jejum? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como você se converte a Deus de todo o seu coração? Com jejuns, choro e pranto. Quem jejuma vai chorar. Porque o jejum, ele arrebenta com a carne, ele derrete. Por isso que o coração do avivamento é um coração quebrantado. Porque coração de pedra não incendeia. Então o jejum, ele arrebenta com você. Quando a Bíblia diz que o Senhor só aceita uma oração, uma adoração, que é aquela feita de todo o seu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Você está dizendo, está vendo aqui, ó, converta-se a mim de todo o vosso coração. O Senhor está nos convocando a Ele de novo, e Ele faz isso como? Convertam-se com jejuns. Por que o jejum é converter ao Senhor de todo o vosso coração? Jejum e oração. Porque nós temos muitos ídolos no coração. É no coração que fabricamos os ídolos, é em oração e jejum que os quebramos. E se no nosso coração tiver um ídolo sequer, já não será uma adoração de todo o coração. E aí Deus não aceita. Deus vai te socorrer, Ele vai te curar, Ele vai atender, vai fazer milagres. Muita coisa Ele vai fazer porque você está orando, e não há oração que não seja atendida. Mas Ele não vai aceitar como um culto pleno a Ele, Ele não vai aceitar como uma adoração plena, Ele não vai aceitar como algo que vai revolucionar, porque não será de todo o coração. Jejum, então, é voltar ao Senhor. O jejum libera poder. Ele destrava sobrenatural. Ele libera dons. Uau! Jesus disse, enquanto eu estou aqui, falou dos discípulos dele, eles não vão jejuar. Mas quando eu for, vocês devem jejuar. Jesus disse que o povo dele tem que jejuar. Pelo motivo de que Deus conta com você para liberar o poder dele sobre a sua vida, para que a terra então esteja cheia da glória dele, através de sua igreja. Por que nós jejuamos? Primeiro, o perigo do ídolo. Gente, presta atenção. Eu não quero deixar você com a cabecinha triste, eu sei que vai deixar. A minha ideia não é que você vire um adventista, mesmo porque o adventista não jejuma. O adventista, ele não come porco, mas o resto, irmão.
Então, esses tempos, o Luciano Subirá estava pregando sobre jejum, eu estava só um pouquinho mais gordo. E eu fiquei numa raiva daquele homem. Eu falei, por que esse miserável está pregando isso aí? Ele lá, por acaso, é magro para pregar sobre jejum? E terminou aquele culto, eu queria avançar nele. Falei, tá, você virou adventista agora? 1 hora pregando sobre jejum, o que foi? Você é magrinho também? Ele falou, rapaz, jejum não tem a ver com perder peso. Mas na minha cabeça ele estava falando sim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, mesmo gordinho eu jejuei. Já fiz 2 sequências de 40 dias, muitas, incontáveis de 21 dias, e assim, já perdi as contas de quantas sequências de 3 dias. Jejum não é feito para emagrecer. Então, minha ideia aqui não é confrontar a sua vontade de comida. E nem que você saia em crise olhando para um pudim e fale, não posso comer, meu Deus. Ai, eu não vou comer esse pudim depois do que o pastor pregou. Faz igual o Gia ontem, eu preguei sobre jejum, ele saiu do culto morrendo de vontade de jejuar. Não, vontade de comer costela. Tudo contrário. Saiu ele e Claudinho falando assim, olha, sabe o que veio na minha cabeça? Uma costela, uma picanha. Falei, não era para acontecer um efeito contrário? Falei, rapaz, foi o diabo que pôs na sua mente a costela, a picanha. É claro que foi. Eu fiquei falando, por exemplo, imagina aquele pão francês, aquela manteiga, o pão bem quentinho. Nem vou falar da costela, que eu posso estar corrompendo o seu coração. Mas vamos lá. Tomem cuidado com um ídolo terrível chamado comida, bebida e sexo. Comida é um ídolo e é um Deus comparado na Bíblia. Aonde estão os maiores pecados, você verá comida, bebida e sexo. O jejum, ele nos liberta da idolatria chamado comida. Colocando o texto de 1 Coríntios 9, 27, Paulo está falando de jejum. E ele diz qual era o segredo dele. Primeiro, coloco o meu corpo escravo. Na versão da King James temos... Você sempre vê a gente mudando a versão, porque algumas palavras ficam mais fáceis, alguns textos. Então aqui nós estamos sempre... A gente usa 2 versões. Eu esmurro o meu corpo. A ideia aqui não é autoflagelo, de ficar se autoflagelando, não. É uma palavra usada por Paulo de que jejum e oração é esmurrar o seu corpo e faço dele meu escravo. Por quê? Se eu não colocar o meu corpo sob escravo e os meus desejos sob controle, eu posso pregar e escandalizar e ser reprovado. Está aqui porque muitos servos de Deus estão caindo e sendo reprovados, porque não oram e não jejuam. Então eles pregam a muitos, mas ele mesmo é reprovado. Está aí a resposta porque temos muitos escândalos. Paulo está nos falando, gente, de 2 disciplinas que não podem ser colocadas de lado para os filhos de Deus: oração e jejum. Seja honesto, meu irmão, vou ser bem honesto. Eu amo, para mim virou uma coisa, as minhas madrugadas são prioritárias. E o meu despertador, ele desperta dentro do meu fone de ouvido, é um fonezinho muito pequenininho, que mais parece uma bruxaria do que um fone, porque ele é um fone que ele isola todo o ruído externo. Então depois que eu arrumei esse fone, eu não escuto mais nada. Se a minha esposa e alguém quiser falar comigo, é antes de eu pôr o fone. Ele é muito pequeno, ele vai lá dentro, parece um ponto de televisão, e ele isola tudo. Então não tem no Brasil, então isso aí porque o meu sono é muito leve, então a hora que eu ponho o fone acabou, não escuto mais nada. E ele também tem despertador. Claro, é evidente, tinha que ter. Então eu já ponho, você imagina, desperta dentro da cabeça. A hora que desperta, 4:30 da manhã, não é todo dia que eu dou aquela risada. Uau, Senhor, é hora de orar. Tem muitos dias que está aquela chuvinha, aquele frio, vou lá, pego a minha manta, vou para o meu quartinho. Esses dias eu estava na casa do meu mano, então não tinha onde eu orar, em Chapecó, então fui para a sala, não tinha a manta. Gente, Chapecó estava a 3 graus. Quando eu voltei para a cama, eu parecia uma pedra de mármore. Minha esposa falou, você está vivo? Falei, aparentemente sim. Então deixe-me te dizer,
Existe uma coisa chamada disciplina. É o que Paulo está dizendo. Colocar o meu corpo sob disciplina. A palavra escravidão ou sujeição aí dita por Paulo é a palavra dolagogeu. Da onde é uma palavra derivada da palavra dolos, escravo. Paulo está dizendo, eu coloco o meu corpo sob severa disciplina. Orar no mesmo dia, no mesmo horário, do mesmo tanto, é uma severa disciplina. Jejum é uma severa disciplina. É isso que Paulo está falando. Paulo afirma que ele pratica duas coisas para não envergonhar o Evangelho. Amado, querido líder, meu conservo nessa obra tão difícil que é pregar o Evangelho, volte a orar e jejuar, para você não ser uma vergonha no Evangelho. Paulo diz, eu mantenho a oração e jejum, os meus desejos sob controle, preso ali, para que eu não envergonhe o Evangelho. Agora veja, a prova que Paulo diz que comida é um Deus. 1 Coríntios 10, versículo 7. Esse texto é pesado, gente, mas é Bíblia, tá? Diz assim, não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Como que eles se tornaram idólatras? Leia o resto. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para orgias. 3 coisas. Quem come muito é o quê? E essa bebida ali é álcool, não é água, tá? E sexo. Paulo diz, não sejam idólatras. A Bíblia diz que os idólatras não herdam o reino de Deus. É a quebra do primeiro mandamento. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não fará para ti imagem de escultura. Nós pensamos que idolatria é só ter uma imagem ou uma foto, etc. Não. Olha o que o texto diz. Não sejam idólatras como os pagãos, que são idólatras com comida, bebida e orgias. Olha, orgia também é falar palavrão. Palavrão é pornografia falada. Orgia também é uma roupa sensual. Olha, 2 coisas eu gostaria de falar aqui sobre isso, eu em oração. Primeiro, pessoas que não têm noção para se vestir. Segundo, gente que só vem para a igreja para reparar na roupa dos outros. Então tem mulher que ela não confia no marido, ou porque o marido deu motivo, e agora ela não pode ver uma irmã bonita, que ela já pega a raiva da irmã. Isso também tem, não tem não, gente? Eu acho que não. Tem ou não tem? Tem. E tem mulher que vive trocando de igreja com o marido, e olha, eu e minha esposa aconselhamos gente direto sobre isso, porque ela pegou raiva daquela irmã, que na cabeça dela, só porque a irmã é bonita. Irmã, tem irmã que não tem roupa que ela vista, a não ser que ela vista um saco. Ela tem umas pernas, umas protuberâncias diferentes, e não tem o que fazer, irmão. Agora, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, só se a irmã vestir um saco. Agora, tem umas que é vestida a vácuo. Chega em casa, tem que tirar a roupa na tesoura. Mas tem gente que não tem o que fazer. Primeiro, calça jeans. Jeans é jeans. O que você tem que fazer é vir para a igreja para adorar a Deus e parar de reparar na roupa das pessoas. É isso que você tem que fazer. Você está aqui para adorar o Senhor. Está aqui para louvar a Deus. Deixa de ser mexeriqueiro, fofoqueiro. Aqui não é algumas igrejas que vão pôr uma saiona nas irmãs. Cá. Agora, se as irmãs não tiverem marromeno também, tem a pastora para chegar e falar. Pode ficar tranquilo. Mas venha para a igreja adorar a Deus. Venha para a igreja servir a Deus. Aqui tem pastor que fala. E aqui eu chamo as irmãs, quando dá mau testemunho em rede social, eu falo mesmo, não gostou? Tem igreja aí que não liga. Mas tem gente que só vem na igreja para reparar na roupa dos outros.
reparar no cabelo. Aquela irmã só quer chamar atenção. E você é uma invejosa. Ah, plantar batata, deixa de ser chata, mulher. Deixa de ser chata, irmão. Aí por quê? Porque uma vez eu lembro que meu pai foi em casa. Tava as noras, uns brincos, minha esposa usa uns brincos bonitos. Meu pai olhou para elas e falou assim: vocês estão parecendo Jezabel. Aí me talhou o sangue. Falei, eu não casei com a Jezabel, rapaz. Que raio de homem religioso é esse? É tudo Jezabel. Rapaz, aquilo me deu tanta raiva, mas eu não queria desrespeitar o velho. Eu saí, fui no Big e comprei um vinho. Cheguei em casa, peguei aquele vinho, que é bem manguá, sabe? Bem jaguara, que vinho, sabe? E pus assim, que é sangue de boi, sabe? E o meu pai foi provar o vinho. Campo Larguense, vinho Campo Largo. Sabe que vinho doce? E meu pai provou, que vinho bom, e ele já é experiente. Falei, assim, ó, falei, não precisa cheirar não, não é caro não. Isso é para beber, não é para cheirar. E ele bebeu uma taça, põe mais. Na segunda, na terceira eu olhei para ele e falei assim, tá bom vinho, pastor? Tá bom, falei, vinho pode, né? Ele, o quê? Falei, vinho pode, vinho não é pecado não. Um brinca Jezabel, mas o vinho não é. Ah, você me fez pecar. Eu não, o senhor tem de idade, o senhor já é da terceira, quarta idade aí. Quer dizer, a minha esposa é Jezabel por usar um brinco. O senhor está já na terceira, está para lá de Bagdá e não é pecar. Nunca mais chamou as noras de Jezabel. E ficou uns 3 anos sem falar comigo também. Mas passou, passa rápido, eu não ligo para isso. Entenda uma coisa, irmão. Orgias não é só coito. Coito é ato sexual. Orgia é falar palavrão. Orgia é tudo que denota a sensualidade, seja ela explícita, que é a prática, ou seja ela imaginada. Se a mulher faz um homem imaginar o sexo, o homem que imaginou está pecando e ela que estimulou também. Bom, então nós temos os ídolos citados: comida, bebida e moralidade sexual. O texto ainda diz, no verso 9, para mim o verso 9 é o pior: não devem pôr à prova a paciência de Cristo. Diga misericórdia. Idolatria põe à prova a paciência de Cristo. Bom, eu amo esse texto porque eu não estou num texto lá de Levítico. Ainda que fosse verdade, eu estou usando o Novo Testamento. Depois da cruz, mostrando para você que há uma maneira de você talhar o sangue de Jesus. De colocar à prova a paciência de Jesus. E você vai perceber que aonde entra o álcool, sai a paz. E é sempre em reuniões com muita comida, bebida e palavrões que dão as brigas familiares. E a Bíblia diz que você provoca o Senhor. Você põe à prova a paciência dele até esgotar. Por isso que jejum é colocar a carne sob sujeição. Paulo usa o termo escravizá-la, trazendo-a de volta ao Senhor. Por isso que vem avivamento. Por isso que Joel diz: voltem-se para o Senhor com jejuns e oração. Diga glória a Deus. Bom, mas vamos lá. Antes de você entrar em um jejum, que é um canal para o poder de Deus, faça 5 perguntas. 5 perguntas você deve ter na sua cabeça antes de começar um período de jejum. Porque, analisando na Bíblia, eu percebo que 90% dos crentes jejum errado e só passam fome. Que é o pior ainda, porque passar fome já é ruim, passar fome errado é pior. 5 perguntas você deve se fazer. Diferente da oração, jejum você precisa ser chamado por Deus para fazê-lo. Jejum é uma convocação.
Se Deus não lhe convocou, não faça. Diferente da oração. Oração é um ofício diário. Você já é predatadamente convocado para orar. Jejum não. Então, 5 perguntas que nunca mais você deve esquecer. Foi Deus que me deu? Foi dado por Deus esse período de jejum? Foi uma convocação do Senhor? Segundo, veja bem, não faça jejum só porque você quer. Não faça jejum para perder peso. Porque se você usar o jejum para benefício da carne, você só está comprovando que sua carne é um Deus. Você põe tudo a perder e você está pecando com uma coisa santa. Isso é farisaísmo. Vou fazer jejum para perder peso. Tem muita gente que faz isso. É terrível. Você está pondo a paciência de Cristo à prova. Então não faça jejum para perder peso. Porque fazendo isso você está comprovando que seu corpo é um ídolo, é um Deus. Segundo motivo, presta atenção. Dessas 5 coisas que você tem que se perguntar antes de começar um jejum. Quais são os motivos desse jejum? Os motivos são certos. Não adianta jejuar para conseguir a mulher do outro, o marido da outra, conseguir isso, aquilo, outro. Isso não é jejum, é macumba. Não adianta jejuar para matar alguém. Não adianta jejuar por vingança. Isso não é jejum, é macumba. Eu já contei aqui, quando eu tinha lá os meus 14 para 15 anos, que eu jejuei para namorar com uma cantora gospel. E só passei fome, a cantora casou com outra, eu, graças a Deus, casei com outra e não resolveu nada o jejum. Mas eu quase morria de fome. Senhor, eu quero casar com essa menina. Resolveu nada. Então assim, o jejum precisa ter os motivos certos. Por isso que Deus lhe convoca ao jejum. Todos os textos bíblicos de jejum na Bíblia são convocações de Deus. Terceiro, para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Não é uma brincadeira. Minha esposa me perguntou, então aquele jejum intermitente para fazer regime? Eu falei, isso não é jejum, é regime. Nem pode ser gingime? Não. Regime é regime. Jejum é jejum. Por isso que quando você vai começar um jejum, você apresenta ele a Deus. E quando você vai terminar, você entrega ele a Deus. E esse negócio lá, eu vou entregar o jejum que eu não estou aguentando. Vai acumulando voto de tolo. Uma vez eu fui orar para uma irmã e a vida dela nunca ia para frente. Eu fui ler um texto bíblico, quando ela abriu a Bíblia, caiu um monte de envelope, da Deus é Amor, da Universal, da Mundial, da Jesus foi ali, já volta. Ela fazia campanha num monte de igreja e pegava os envelopes e nunca voltava. Ela dizia que pegava. Quando eu fui ver, irmã, o que são esses envelopes? Eu vou nas igrejas, faço os votos, mas eu não dei tempo de ir lá. Foi aqui tal, porque sua vida está amarrada. Você é cheia de voto a Deus e não cumpriu nenhum. Você vai, eu vou lá, pego um envelope, vou lá, faço lá não sei o que, vou acumulando. Vou fazer uma campanha de jejum. No segundo dia, doeu minha cabeça. Claro que vai doer. É jejum, irmão. Você está escravizando o seu corpo. Espere que vai doer. Vai ter benefícios físicos? Provavelmente. É o que você espera? Não deve ser. Mas é inevitável que o jejum terá benefícios físicos. Ele vai renovar as células, isso falando clinicamente falando. Ele vai melhorar o intestino, o estômago, vai matar a H. pylori. Só come gordura, vai matar a H. pylori, irmão. Vai destruir sua gastrite. É claro que terá um monte de benefícios físicos, mas não é o propósito. Certifique-se que os motivos são certos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, quais necessidades específicas? Por que eu estou jejuando? Quarto, quais resultados eu espero nesse jejum? Você precisa pegar e escrever isso. Vou começar um jejum. Deus me deu, Deus me pediu um jejum pela libertação, pela cura, por isso, por aquilo outro, pela salvação e etc, etc. Os motivos são esses. As necessidades específicas são essas. E os resultados que eu espero alcançar com esse jejum é esse. E em quinto lugar,
eu preciso ministrar ao Senhor. Então desliga a televisão em todos os períodos que você estiver jejuando. Evite se falar, porque quem muito fala, muito peca. Evita a conversa. Não saia dizendo que você está de jejum, que você quebra ele. A não ser que seja um jejum que toda a assembleia, toda a igreja faça juntos, todos já sabem. Mas Jesus fala que você não pode ser, gente, eu estou de jejum. Isso é coisa de fariseu. Então você vai começar um jejum. Entenda que enquanto você estiver humilhando sua carne, você está ministrando ao Senhor. Então não existe jejum assistindo série, não existe jejum assistindo Pantanal, não existe jejum jogando videogame, não existe jejum falando mal dos outros ou falando muito. Quem jejuma tem que estar calado, quem jejuma tem que estar em silêncio. Todo o seu período de jejum você está ministrando ao Senhor. Você está entrando, acessando o seu espírito. Então fale com a sua família, olha, por favor, me ajude. O diabo, a sua carne está sensível, então alguém vai te fechar no trânsito, vão levar você a quebrar o jejum. Evita, porque você está ministrando ao Senhor. Dito isso, eu quero falar dos 3 tipos de jejuns poderosos na Bíblia. Com esses 3 tipos de jejum, você vai alcançar níveis espirituais que você nunca alcançou, mas não só níveis espirituais. Você vai alcançar milagres que você nunca alcançou ou esperou alcançar na sua vida. Esses 3 tipos de jejum é o segredo de todo milagre, todo sobrenatural, todo dom, toda coisa, qualquer coisa você pode acessar, qualquer coisa de Deus se fizer certinho. 3 tipos de jejum. Quem quer aprender? Quarta-feira que vem. Eu vi que você ficou muito curioso. Mas vamos lá. Gente, tem muitos tipos de jejuns. Mas eu vou falar dos 3 que eu encontro na Bíblia. Não que, por exemplo, jejuar uma vez por semana está errado. Por exemplo, eu jejum toda terça. Eu jejum toda quarta. Está certo. Mas eu vou falar daqueles que eu encontro na Bíblia. Ok? 3 tipos de jejum. Nós temos o primeiro tipo de jejum bíblico, que é um jejum de 3 dias. Esse é chamado de jejum total, o máximo que você pode beber água. O segundo tipo de jejum é o jejum de 21 dias. Esse é chamado de jejum parcial, ele não é total. Cada um desses jejuns, eles têm um propósito de alcançar alguma coisa. E o terceiro tipo de jejum é o mais fácil deles, é o de 40 dias. Para que serve cada um desses jejuns? Vamos lá, jejum de 3 dias, jejum total. Quem na Bíblia jejuou 3 dias? Temos muitos, não vou citar todos, então vou citar 2, Esther e Paulo. Você sabe, Esther, a nação de Israel teve um decreto de Assuero que deveriam morrer os judeus. Esther era a rainha hebreia, mas como era um decreto, ela não poderia mudar o decreto e nem mesmo o rei. Ela também não podia chegar diante do rei sem ser chamada. Se ela entrasse na sala do rei sem ser chamada pelo rei, que era seu esposo, ela seria morta. A menos que, se ela entrasse na sala do rei, ela deveria apelar. O rei deveria estender o cajado, ela tocar no cajado, aí ela teria misericórdia. Então o que é que Esther fez? Coloque toda a nação para jejuar, que em 3 dias eu vou procurar o rei. Se eu morrer, morrerei. Então em 3 dias depois de jejum ela foi, o rei estendeu o cajado e ela não foi morta. E ela apela para o rei, para que o povo dela não morra. Mas veja, Esther pôs toda a nação, inclusive crianças, para jejuar por 3 dias. Ninguém comeu nada por 3 dias. Ela disse, ninguém deve comer em 3 dias. Esse jejum deve ser sério. Qual é o propósito desse jejum? Já vou falar. O segundo que jejuou 3 dias foi Paulo. Você vai se lembrar que Paulo cai na estrada, não sei se foi do cavalo, se foi de um jato. Bom, Paulo cai. E ele não só cai quando ele vê Jesus, ele fica cego. Ele fica cego por 3 dias.
E a visão de Paulo só recupera depois que ele jejua por 3 dias. Diz a Bíblia, então, em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, Paulo era um homem de jejum. Diz a Bíblia que Paulo tem uma visão. Um homem chamado Ananias vem e ora por ele, e ele recobra a visão, porque ele esteve em jejum por 3 dias. Paulo era um homem de jejum, trabalhei arduamente. Deus não usa gente preguiçosa. Eu não suporto gente preguiçosa, imagina Deus. Veja, eu gasto a minha vida, gente. Eu amo trabalhar. E quando eu vejo gente que ama se escorar, me dá uma ira que você não tem noção. Eu fico irado. Irado de gente que não gosta de... Não existe trabalho desonesto. O que é desonesto não é trabalho. Ser honesto é trabalho. Paulo diz, trabalhei arduamente. Por diversas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum. Suportei frio e nudez. Paulo era um homem de jejum. Por isso que você vê ele sendo arrebatado ao 3º céu. 2 Coríntios 12, verso 1. E tendo visões e revelações do Senhor. Então o jejum de 3 dias, ele serve para muitos propósitos. Primeiro deles, resolver crises. Você precisa de um milagre muito, absurdamente urgente, jejum em 3 dias. A nação de Israel seria exterminada em 3 dias. Eles jejuaram. Jejum de 3 dias serve para resolver qualquer crise. Está crise no casamento? Está com crise interior? Está com crise financeira? Jejuou 3 dias, não conseguiu emprego? Jejuma mais. Dá uma pausa e faz outra sequência. O jejum de 3 dias, ele é um jejum urgente. É aquele tiro assim, ó, aquela corrida de 100 metros. Precisa de algo extremamente poderoso e urgente, um milagre urgente, uma coisa urgente, faça um jejum de 3 dias. É o primeiro propósito do jejum de 3 dias bíblico. Ele tem que ser total. Total. Vou fazer da meia-noite aos 18. Não é jejum de 3 dias. O jejum urgente, o jejum que resolve crises, o jejum poderoso é o jejum de 3 dias. 3 dias total, beba só água. E se for beber chá, não coloque açúcar, porque açúcar é alimento. Segundo propósito do jejum de 3 dias, ele abre a visão espiritual. Você lembra que Paulo estava cego. E depois que ele jejuou 3 dias, a sua visão foi aberta. Uau! Uau! Eu estou te dando o segredo para o poder e a unção. Você pensou que era fácil? O pastor vem, põe a mão na minha cabeça, lambreca minha cara com óleo cheiroso, e assim eu serei uma pessoa muito ungida. Cada um pega a sua cruz e siga-me. Jejum de 3 dias serve também para abrir a visão espiritual. Você terá acessos que só os grandes homens e mulheres de Deus tiveram. Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E ele viu coisas, ele viu Abraão, Isaac, Jacó, Elias. Ele viu os santos profetas, ele viu Jesus. Uau! Terceiro propósito do jejum de 3 dias. Você vai se lembrar que a nação foi salva quando Esther pôs eles para orar e jejuar. Paulo também não era crente. Ele orou 3 dias e foi salvo. Jejuou 3 dias e foi salvo. Então aqui eu vou te dar a maior chave da noite, você vai amar. Você quer que algum familiar seu seja salvo? Então eu vou te dizer, olhe bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Os seus parentes, amigos, não são convertidos porque não querem.
Eles não aceitam Jesus porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou a visão deles para que não vejam a glória de Cristo. Há demônios que só saem com esse jejum. Um deles é esse que cega as pessoas. O jejum de 3 dias, como abriu a visão de Paulo e o fez salvo, e salvou a nação de Israel, ele também serve para salvar um ente querido. Pare para pensar na seriedade do que eu estou falando. Se algum parente, familiar, amigo e etc., se eu morrer hoje sem Jesus, você não vai vê-lo nunca mais. Isso é sério, não é? Isso já deveria deixar a sua carne toda trêmula. Isso é grave, gente. A única esperança de vermos quem amamos, mesmo depois de mortos, é se nós os levarmos também para o céu junto com a gente. E o jejum e a oração abre a visão. Você tem que aprender a pôr seus familiares em oração e jejum. Senhor, abra a visão. Senhor, abra a visão. Porque o Deus desse século cegou os olhos deles para que eles não vejam a glória de Cristo. Você não ama tanto a sua família assim, porque eles estão indo para o inferno e você não se importa. Isso deveria balançar a sua carne inteira. O maior desespero da minha vida: Senhor, eu não quero que a minha mãe vá para o inferno. Senhor, salva a minha mãe. Oração e jejum funcionam, gente. Qualquer um que falar o contrário, duvide desse servo. Não é um servo. Por que um homem de Deus vai falar mal de oração e jejum? Não é um homem de Deus. Então, o jejum de 3 dias, feito com propósito, seguindo aqueles 5 passos, ele serve para desatar muitas coisas, muitos milagres. Eu citei alguns deles, 3 específicos. Quer vencer um vício terrível? Jejum. Porque vício é um ídolo. É um ídolo. Você precisa esmurrar o seu corpo, escravizá-lo, sobre uma severa disciplina. Paulo só foi salvo depois de jejuar 3 dias. Foi depois de jejuar 3 dias sua visão abriu. Foi depois de jejuar 3 dias que a nação de Israel foi salva da extinção. Segundo tipo de jejum de 21 dias é o parcial. Daniel 9, versículo 2, escute bem como funciona esse jejum. É 3 semanas completa. Para que jejuamos por 21 dias? Ele não é total como o de 3. Ele é um jejum parcial. Como funciona? Vamos ler. No primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a escritura atenta, a leitura atenta da Sagrada Escritura, de acordo com a palavra do Senhor, concedida ao profeta Daniel 9, verso 2. Está certo? Profeta Jeremias, as desolações. A ideia aqui é que Daniel queria saber se estava completando os 70 anos, desde que Jeremias profetizou a reconstrução do templo. Então ele queria a revelação. Ele estava estudando as palavras de Jeremias e queria entender o início das 70 semanas. E ele não conseguia entender. Então ele teve que jejuar. Por isso que o jejum de 21 dias, dentre muitas coisas, benefícios, o principal dele é para ter revelação. Então o jejum de 21 dias, diferente do de 3, é para ouvir Deus. Gente, Deus fala. Ele traz revelação. Daniel diz, Daniel 10, versículo 3, 10, versículo 3, como que funciona o jejum de 21 dias? Leia em voz alta. Não comi nada agradável. Vamos fazer uma pequena lista. Quem gosta de chocolate? Levanta a mão. Coca-Cola é agradável? Trigo, pão francês, pão. É agradável? Carne. Misericórdia. Oh, Jesus, carne. Café, quem é do café? Pudim de leite. Banoffee. Doce, quem é do doce? Quem é formigão?
Bom, preste muita atenção no que é esse jejum. Agora eu vou falar algumas coisas que não são agradáveis, mas manter você vivo. Me ajuda aí. Ovo, legumes, salada, chuchu. Chuchu não deixa ninguém vivo, não deixa? Deixa. Bom, o que Daniel fez por 21 dias? Ele tirou todos os doces e manjares, carne, tudo que fosse agradável. A ideia desse jejum era tirar aquilo que me agradava. Jejum é alimentar-se do pão do céu, deixar a carne passar fome e comer a comida do céu. É fome de Jesus. Então a ideia de Daniel é aqui, ó. Não me ungir, esse ungir ali é perfume, até que se cumpriram os 21 dias. Esse jejum dos 21 dias é sobrenatural. Ele serve para revelação. Se você quer que Deus fale com você, se você precisa ter uma direção de Deus, Deus me fala, o que eu faço? Você precisa jejuar. 3 semanas. Quer ter uma revelação do Senhor, entender coisas espirituais, jejue 3 semanas. Eu vou contar um testemunho de um pastor. É questionável muitas coisas que ele faz, mas ele vai dar conta diante de Deus das coisas que ele faz. Mas há muitos anos atrás eu li um testemunho sobre esse pastor. A igreja na África do Sul não avançava. Não vou falar o nome da igreja, tá? E nem do pastor. E o pastor lá, esse pastor, que é a maior igreja no Brasil, pegou o jato dele e pousou em Johannesburgo e ligou para o pastor do caminho e falou: estou chegando em Johannesburgo amanhã. Ah, pastor, o senhor quer que eu reserve um hotel? Não, vou ficar na sua casa. Falou para o pastor que era pastor em Johannesburgo. Meu Deus, você vai ficar em casa? Sim, estou pousando e vou para a sua casa. O pastor pousou em Johannesburgo. O pastor da igreja foi receber ele, era uma igreja de umas 1.000 e poucas pessoas, mas diante do que ele queria, era pequena. Quando ele chegou lá, falou assim: é o seguinte, agora eu vou ficar aqui na sua casa por 21 dias, naquele quartinho. E por 21 dias essa vai ser nossa rotina. Nós vamos jejuar 21 dias. Vamos comer só legumes ou frutas. Só legumes ou frutas. Vamos tirar tudo que é comida agradável. Todo dia, 7 da manhã, 5 da manhã vamos para a igreja. Vamos orar até às 7. Fazer o culto das 7. Depois fazer o culto das 10. Voltamos para casa. Dormimos a parte da tarde e voltamos para o culto à noite. O pastor falou assim: por quanto tempo isso? 21 dias. O pastor já ficou preocupado. Falou: pois é. Ele disse: se em 21 dias a igreja romper, eu vou embora. Se não romper, eu vou ficar aqui até romper. Chegou na metade dos 21 dias, o coitado do pastor, chebreento, preguiçoso, já não está aguentando mais, pelo amor de Deus. E o pastor, todo dia, 5 da manhã, acordava, orava até às 7, e orava na igreja, fazia o culto das 7, depois o das 10, voltava para casa, comia ali seus legumes. Por 21 dias a igreja não rompeu. Cresceu um pouquinho, mas não rompeu. Falou: vamos fazer mais 21. Os dois já estavam que era só a capa do Batman. Em 42 dias a igreja saiu de 1.000 e poucos membros para 5.000, ele foi embora. Quando ele chegou no Brasil, ele demitiu o pastor da África do Sul. Falou: seu preguiçoso. Bom, esse pastor é de Macedo. Não, coçou. Sabe falar dos outros é prazer. Bom, contudo, é questionável muita coisa, mas trabalhar não era o defeito dele. O da África do Sul provou que não gostava muito de orar, de jejuar e pagar o preço para que a igreja crescesse. Ele queria provar para aquele pastor que qualquer coisa em oração e jejum pode ser conquistada. Você precisa do que de Deus? É mais fácil chegar ali e dar umas 10 batidas na porta da graça e esperar que o que o pastor pregou, eu vou ali fazer uma campanha, do que pagar o preço? Pois bem, senhoras e senhores, estão mentindo para você. O preço é esse. O jejum de 21 dias muda estações, muda famílias, muda histórias, muda a vida financeira. Ele traz uma nova percepção, ele revela Cristo. O mês de setembro nosso será de jejum de 21 dias, toda a igreja.
Por que setembro e não agosto? Porque nós vamos... Obrigado os 3 gatos pingados que estão aplaudindo, o resto não quer jejuar. Cambada. Deixa eu te falar um negócio. Mas mesmo assim você pode continuar comprando os pão da Silvia. Mas deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Por que setembro? Porque nós vamos ficar agosto nos preparando para ele. Gera expectativa, nós vamos entrar em setembro, é o mês mais lindo do ano. Jejum e ele vai terminar no dia 24. Nós vamos começar lá pro dia 2 ou 3 esse jejum. Só não pode terminar com a costela, senão vai todo mundo pro hospital. Foi de 21 dias, você tem que entrar leve e sair leve. Senão dá morri. Não foi Deus que te levou, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós vamos viver uma nova estação em Deus. Agosto, todos nós iremos orar no mesmo período. Você não é obrigatório orar 1 hora, 2, 3, como seu pastor ou alguns outros aqui doidos. Mas você vai ter que orar todo dia comigo durante setembro, durante agosto. E setembro, jejum. Nós vamos ter esses 5 princípios. Foi dado por Deus? Foi. Deus está nos convocando a Ele. Segundo, você vai pôr uma meta para esse jejum. O que você espera alcançar? Mas as coisas vão mudar na sua família. O jejum de 21 dias, ele quebra ciclo de derrota. Sabe aquele negócio da família? Aí o cara vai, volta, tá tudo bem, dá tudo errado. Você precisa jejuar para quebrar esse ciclo. Essa praga, esse ciclo, ninguém vai para frente. Nessa família ninguém prospera, nessa família só tem briga, nessa família só tem cachaça. Você precisa jejuar para quebrar esse ciclo. Que comece quebrando em você. Mas, não sei se eu vou conseguir. Você vai tirar tudo que é agradável. Então eu vou te falar um negócio. Compra macarrão integral, carne de soja. Ai, que horrível, mas morrer não morre. Pode. Legume. Quer ver? Na Segunda Guerra Mundial, a Europa inteira só comia batata. Até hoje. Ninguém morreu. Batata enche todo mundo, é legume. Ai, mas vai enjoando. Você quer jejuar ou não quer? Você quer ter prazer? O jejum de 21 dias tem que tirar o prazer. Mas vai mudar. Sua vida financeira vai mudar. Sua família vai se converter. Seus filhos, doença, qualquer coisa, Deus vai fazer milagres. Mas não só isso, você vai ter percepções do Senhor, você vai ser visitado. Isso é fervor, isso é avivamento. Porque o jejum de 21 dias, 3 semanas, depois de 3 semanas o anjo visitou Daniel. Eu estou todo arrepiado. I feel good. Terceiro e último tipo de jejum bíblico, quem fez? Jesus fez, Moisés fez, Josué fez, Elias fez, de 40 dias. Esse jejum não é, na verdade ele é para a minoria da minoria da minoria. Quem for entrar nesse jejum, realmente o Senhor tem que falar com ele. Por que Jesus jejuou 40 dias? Porque Adão pecou comendo e perdeu o domínio. Jesus jejuou 40 dias e recuperou o domínio. Agora você precisa de vencer um vício terrível. Esse jejum é indicado. Porque em 40 dias as células mudam completamente, dá um reboot no cérebro, um upgrade. E aquelas células viciadas mudam em 40 dias. Agora veja bem. Muita coisa vai acontecer. Quarta-feira que vem, o Senhor já me deu uma direção. Eu vou falar por 15 a 20 minutos. E vou impartir unção de cura e milagres sobre todos. Os que precisam de cura serão curados. Os que não precisam receberão dom de cura. Por quê? Eu te dei o caminho das pedras. Agora, pastor, eu quero fazer um jejum semanal. 1 vez por semana eu quero jejuar. Jejum, mas comece e termine. Antes de entrar no jejum, ore. Quando for terminar, termine. Coloque qual é a meta, o que eu quero com esse jejum. Nunca jejue por jejuar. Portanto, meus irmãos, o jejum é a porta para o poder. Eu conheço muitos homens que já jejuaram por 40 dias.
Pastor Luciano Subirá. Antes ele precisava de 4 querubim para levá-lo. Hoje nem tanto. Mas ele já fez 3 sequências de jejum de 40 dias. É um chamado que Deus deu a ele. Esse jejum é sobrenatural. Moisés jejuou 40 dias, Josué jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias e o fogo desceu. Os discípulos jejuaram e o Espírito Santo desceu. Eu poderia ficar aqui a noite toda. O que acontece depois que você jejum? Só que se você for fazer um jejum prolongado, esse de 40 dias, bebendo só líquido, você precisa consultar um médico primeiro. Mas se você for fazer de 3 dias, não precisa. Eu te dei a chave. Se você for fazer, depois venha e me escreva, você vai ver o que Deus vai fazer. Fique em pé no seu lugar. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.